Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear, e a aula de hoje é sobre determinantes, parte 3. No vídeo anterior, apresentamos essas duas propriedades, que são justamente as propriedades que nós vamos abordar neste vídeo de hoje. Mas para isso é conveniente que a gente fale um pouco sobre determinante de matrizes elementares. Vamos falar um pouco então do determinante das matrizes elementares. A gente sabia que as operações elementares eram representadas por matrizes, que a gente usava para multiplicar à esquerda das nossas matrizes para fazer o papel das operações elementares durante o escalonamento. Então a gente tem três tipos de matrizes elementares, só para relembrar. A gente tem uma matriz elementar que troca duas linhas, a gente tem uma matriz elementar que multiplica uma linha por um número alfa diferente de zero, e a gente tem uma matriz elementar que soma a uma dada linha um múltiplo de uma outra linha. Então, cada um desses três tipos de matriz tem um determinante, e é simples de determinar qual é o valor de cada um desses determinantes. Veja que no primeiro caso, da matriz que troca duas linhas, o determinante dela vai ser sempre menos 1. Por que isso é verdade? Isso vai seguir direto da propriedade 5. Por quê? Essa matriz ela é obtida a partir da matriz identidade, trocando as linhas I e J de posição. Ou seja, eu troquei duas linhas de posição, o determinante inverte de sinal. O determinante da identidade é 1. Então, o determinante da E e J tem que ser obrigatoriamente menos 1. No segundo caso, o determinante da matriz elementar, que serve para multiplicar uma linha por alfa, ele vai ser igual a alfa. Por quê? Imagine que a gente pegou a própria linha I para fazer a expansão do determinante da matriz E e alfa. Então, ela vai ficar um somatório ao longo da linha I, e a gente vai variar a coluna que a gente chamou de K, de 1 até N. Então a gente vai ter o produto entre o elemento I, K, com o seu cofator. Agora, essa matriz, ela é a matriz identidade com alfa na linha I. Então, o único elemento que não é zero é o elemento que está na posição II, e ele vale exatamente alfa. Agora, quanto que vale o cofator da posição II? Se eu tirei a linha I e a coluna I, o que sobrou é uma matriz identidade de tamanho n-1 por n-1, que tem determinante 1. Então, o resultado disso aqui é alfa. E, finalmente, a gente tem o determinante da matriz elementar, que soma a linha I, a linha J multiplicada por um escalar alfa. Então, como que a gente prova que isso aqui vale, de fato, 1? Vamos fazer a expansão do determinante dessa matriz pela linha I. E vamos ver o que acontece. Então, é igual à anterior, com uma pequena diferença. Aqui, quando a gente faz a expansão ao longo da linha I, somando os elementos, modificando a coluna, que a gente chamou de K, a gente só vai ter dois elementos que são diferentes de zero. O primeiro deles é o que está na diagonal principal, e esse elemento aqui, o A e I, vai ser exatamente o número 1, porque ele é parte da identidade. E a gente vai ter o A e J, que veio da linha J multiplicada por alfa, certo? Então, esse elemento aqui vai valer exatamente alfa. Agora, quem que é o cofator da posição II? Vai ser uma matriz identidade de tamanho n-1. E o cofator da matriz IJ vai ser um pouco diferente, mas ele tem, com certeza, uma linha nula. Para poder entender por que isso é verdade, eu coloquei uma matriz aqui de exemplo. Pensa no seguinte, essa é a matriz 4 por 4, que soma a linha 2 à linha 4 multiplicado por um número qualquer, alfa. Então, olha só o que aconteceu com a matriz. Essa matriz, se você olhar a cara dela, ela é exatamente a identidade, mas com uma diferença. Eu peguei a última linha, a linha 4, multipliquei por alfa e somei a linha 2. Então veja que na linha 2 eu só tenho números diferentes de zero na diagonal principal e na posição, na coluna 4, que veio desse elemento aqui multiplicado por alfa. Então, fazendo a expansão nessa linha, o que vai acontecer? Os únicos termos que interessam os que são centrados nesse cara e nesse aqui. Quando eu pego esse cara aqui, é exatamente esse termo que eu tenho aqui. É o 1, que é o elemento, vezes o seu menor, o determinante do seu menor. Agora, quem que é o menor desse elemento? É a matriz toda, retirando essa linha e essa coluna. Agora, se eu tirar essa linha e essa coluna, o que sobra? Sobra uma identidade 3 por 3, que tem esse elemento, esse e esse.
Então, é o que aparece aqui. Agora, o determinante da identidade é 1. Então, vezes o próprio elemento 1. Então, esse termo todo aqui sempre vai dar 1. Agora, quando eu vou olhar o resultado para esse elemento aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa linha e tirar essa coluna para calcular o determinante do menor. Agora veja o que sobra quando eu tiro essa linha e essa coluna. Eu fico com esse pedaço que está aqui em preto, esse cara que está aqui, e na última linha, justamente o único número que tinha nela diferente de 0 é retirado, porque eu retirei essa coluna. Então esse pedaço aqui ficou todo nulo. Então quando eu fizer o determinante desse menor, com certeza ele vai dar 0, pela propriedade que a gente fez antes. Então esse termo sempre vai ser 1, que é esse pedaço, mais 0. Ou seja, sempre dá 1. E aí fica provado o valor do determinante para os 3 casos de matrizes elementares que a gente tem. Agora nós vamos provar um caso particular da propriedade que diz que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Veja que a gente tem 3 casos possíveis para cada um dos tipos de matrizes elementares. Então vamos dar uma olhada em cada um deles rapidamente. Vamos calcular primeiro o determinante de E e J vezes B. O que significa fazer E e J vezes B? É trocar a linha I e a linha J da matriz B. Agora, se eu troquei a linha I com a linha J da matriz B, isso é a mesma coisa que fazer menos o determinante de B. Agora, menos o determinante de B é menos 1 vezes o determinante de B. Agora, quanto que valia o determinante da matriz E e J? Vale menos 1, a gente provou agora há pouco. Então, a gente tem que isso aqui é exatamente o determinante da matriz E e J vezes o determinante de B. Então, para a matriz que troca linhas, essa propriedade vale. Agora vamos olhar no caso em que eu tenho a matriz que multiplica a linha I por alfa. Multiplicar EI alfa por B, isso aqui é exatamente multiplicar a linha I da B por alfa, que é, de acordo com a propriedade 9 que a gente viu lá atrás, alfa vezes o determinante da B. Agora, alfa é exatamente o determinante da minha matriz EI alfa. Então, vale a propriedade no caso da matriz que multiplica a linha I por alfa. Agora, olhando o terceiro tipo de matriz elementar, aquela que soma a linha I, a linha J multiplicada por alfa, quando eu multiplico esse cara aqui por B, eu estou fazendo o quê? Estou pegando a linha I da B e somando a linha J multiplicada por alfa. Agora, o resultado de pegar a B, substituir a linha I dela por linha I mais alfa linha J e calcular o determinante vai dar exatamente o determinante da B. Para ver isso, o porquê que isso é verdade, basta você aplicar a propriedade 9 que a gente viu lá atrás. Faça essa conta e você vai ver que é simples de ver que isso vai dar o próprio determinante da B, que é uma vez o determinante da B, e a gente sabe que 1 é o determinante dessa matriz elementar aqui que soma a linha I, a linha J multiplicada por alfa. Vamos provar então mais essa propriedade. Essa propriedade está dizendo o seguinte, que se A é invertível, então o determinante da A é diferente de 0. E vice-versa, se o determinante da A é diferente de 0, então a A é invertível. Para provar essa propriedade, eu também vou usar matrizes elementares e o determinante de matrizes elementares. Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. Se eu pegar a matriz A e fizer o processo de escalonamento, eu vou chegar numa matriz R, que é a matriz A na sua forma escalonada reduzida. Lembre-se que escalonar uma matriz é aplicar uma sequência de operações elementares. Cada uma dessas operações elementares é representada por uma matriz elementar. E essas matrizes elementares são as matrizes que a gente multiplica à esquerda de A para poder operar sobre as linhas de A, ou seja, representam as operações elementares que a gente faz nas linhas de A. Então eu faço a primeira operação elementar, depois eu faço a segunda e assim por diante, multiplicando sempre à esquerda, até chegar na última operação elementar, que é representada por essa matriz elementar EK. Uma vez que eu fiz esse produto, eu chego na matriz R, que representa a A, ou seja, que é a A na sua forma escalonada reduzida. Então, como que a gente faz para calcular o determinante da R? Veja que o determinante da R é a mesma coisa que o determinante dessa matriz que está aqui. Então, o determinante de R é a mesma coisa que o determinante dessa sequência de matrizes elementares vezes a A, que por sua vez é um produto de vários determinantes. Basta aplicar a propriedade que a gente provou antes dessa. Então, uma vez que eu abri esses determinantes em uma sequência de multiplicações de determinante, eu posso usar o fato de que
cada um desses determinantes é diferente de zero. Então, lembre-se que cada uma dessas matrizes aqui é uma matriz elementar e tem, portanto, determinante diferente de zero, como a gente provou anteriormente. Agora, olha só, o determinante da R é igual a um produto de números, onde eu tenho todos esses números aqui diferentes de zero, vezes o determinante da A. Então, a gente pode afirmar que o determinante de R é diferente de zero se e somente se o determinante da A é diferente de zero. Veja que aqui essa igualdade está dizendo justamente isso. Se o determinante da A for zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então o determinante de R seria zero. Por outro lado, se o determinante de R fosse zero, então o determinante de A obrigatoriamente teria que ser zero, porque todos esses números aqui são diferentes de zero, propriedade de números reais. Então a gente chegou à conclusão que o determinante de R é diferente de zero, se e somente se, o determinante de A é diferente de zero. Agora, quando é que a R tem determinante diferente de zero? A única possibilidade para que uma matriz na forma escalonada reduzida, quadrada, tenha determinante diferente de zero é quando ela é a própria identidade. Então a gente sabe que ter determinante diferente de zero é equivalente a dizer que R é a própria identidade. Agora, se R é a identidade, então A ela é equivalente por linhas à identidade. Por quê? Porque a forma escalonada reduzida da A vai ser a identidade. E nesse caso a gente já viu que isso é equivalente a dizer que A é invertível. Ou seja, determinante da A é diferente de zero, se somente C, determinante da R é diferente de zero, determinante da R é diferente de zero, se e somente C, A é invertível. Conclui-se então que o determinante da A é diferente de zero, se somente C, a A é invertível. Agora, para finalizar, vamos comentar a ideia da demonstração do resultado que diz que o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Nós vamos separar essa demonstração em duas partes. A primeira delas é o seguinte, é o caso onde o determinante de AB dá zero. Então a gente tem que mostrar que ou o determinante de A é igual a zero, ou o determinante de B é igual a zero. Se a gente mostrar que um dos dois é zero, então o determinante de AB, que a gente sabe que é zero, vai ser igual a zero vezes alguma coisa que é zero. Então essa propriedade vai estar certa nesse caso. Como que a gente faz isso? Eu vou usar o seguinte raciocínio. Se o determinante da matriz AB é zero, eu sei que existe um x1, uma matriz x1, que é não nula, tal que A vezes B vezes x1 é zero. Ou seja, a matriz AB vezes essa matriz x1 dá zero. x1 é solução não trivial do sistema linear homogêneo dado pela matriz AB. Então a gente tem dois casos possíveis. Ou B vezes o x1 é o zero, e daí A vezes zero é zero, ou B vezes o x1 está dando uma matriz y1 que, quando a gente faz A vezes o y1, dá zero. Então, ó, ou B tem solução não trivial para o sistema linear homogêneo, ou B vezes o x1 vai dar um y1 que não é zero, porque então a gente está supondo que não é verdade esse caso, e A vezes o y1 é zero. Então, existe solução não trivial para o sistema AX igual a zero, ou no caso, AY igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai ter que ou B tem determinante zero, ou A tem determinante zero. Agora, vamos olhar o outro caso, o caso complementar a esse. Então, agora é quando o determinante de AB é diferente de zero. O que a gente precisa mostrar? E essa aqui eu vou deixar para vocês mostrarem sozinhos. Isso não é tão complicado, mas tem que pensar um pouquinho. Se a matriz A vezes B tem determinante diferente de zero, é possível mostrar que o determinante da A é diferente de zero. Então, basta você fazer um raciocínio parecido com esse aqui. O que acontece é que, como você sabe que o determinante é diferente de zero, as únicas soluções para os sistemas lineares homogêneos são as soluções triviais, ou seja, as soluções nulas. Então, a partir desse raciocínio, é possível provar que o determinante da A é diferente de zero. Mas uma vez que você provou que o determinante da A é diferente de zero, a gente sabe que a A ela é equivalente por linhas à matriz identidade. Ou seja, existe uma sequência de matrizes elementares que leva a matriz A até a matriz identidade. Ou seja, a matriz A pode ser escrita como uma sequência de matrizes elementares também. Se você ficou em dúvida em por que eu posso escrever a matriz A como uma sequência de matrizes elementares, dá uma olhada no vídeo da aula passada. Lá eu demonstrei como que você faz para escrever A como uma sequência de matrizes elementares. Tá? Basta lembrar que
A, determinante de A diferente de zero, implica que a A é equivalente por linhas à identidade, e daí sai esse resultado. Então, uma vez que você pegou a A e escreveu como uma sequência de matrizes elementares, agora a gente pode fazer uma espécie de indução nessa multiplicação para chegar ao resultado final. Então, olha só, determinante de AB eu vou substituir por determinante da A, na forma de matrizes elementares, vezes AB. E agora, como eu tenho esse resultado para matrizes elementares, o que eu tenho aqui? Isso aqui se escreve como uma matriz elementar E1 vezes uma matriz que é dada por E2, E3 até EK vezes B. Isso tudo aqui é uma matriz. Então, eu posso quebrar esse primeiro determinante no determinante da E1 vezes o determinante de todas as matrizes que restam. Agora eu fiquei com esse pedaço aqui. Aplico exatamente o mesmo raciocínio. Tiro o determinante, quebro esse determinante em duas partes, que vai ficar determinante de E2 vezes o determinante do resto das matrizes. E assim por diante, até que eu tiro todas as matrizes elementares na forma de determinante e fico no final com um produto por determinante de B. Então agora como que eu faço para voltar, para chegar na matriz A? Para fazer isso eu preciso começar aqui, desses dois primeiros, dos termos mais à direita. Por quê? Eu tenho uma matriz qualquer, que no caso é uma matriz elementar também, mas não importa, vezes uma matriz elementar, aqui à esquerda. Então eu posso pegar e juntar esses dois determinantes e fiquei com o determinante de EK menos 1 vezes o EK. Agora veja que o determinante, eu tenho aqui à esquerda desse termo, eu tenho o determinante de EK menos 2. EK menos 2 é uma matriz elementar, então eu consigo juntar junto com esses dois termos aqui também. Eu vou fazendo passo a passo e juntando sempre a matriz elementar que está à esquerda, o determinante da matriz elementar que está à esquerda, dentro do determinante que eu estou criando. No final das contas, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o determinante de todas as matrizes elementares multiplicadas aqui dentro. Agora, quem são esses caras aqui? Esses caras aqui são o próprio A. Eu tenho, então, o determinante de A vezes o determinante de B, que era o que eu queria mostrar. É isso, pessoal. Então, até a próxima aula.